tudo bem? Então, continuando o nosso curso de fitoterapia avançada, para que a gente possa fazer avaliações e para que a gente possa indicar a fitoterapia correta para cada caso, é fundamental e de grande importância que nós saibamos quais são as funções do Zanfu, dos órgãos e vísceras. Então isso nós temos que ter dentro da medicina tradicional chinesa e da medicina clássica também, que são duas coisas, medicina chinesa clássica, que são duas coisas diferentes, inclusive na China atualmente se faz essa diferença, mas aqui nós vemos as teorias básicas da medicina tradicional chinesa, os Zanfu são elementos que nós temos que ter domínio para todos os diagnósticos, para todas as diagnoses. Mas principalmente aqui que nós vamos elencar cada um deles e mais à frente vamos ver os seus sintomas de carência e excesso. Então nós vamos rever algumas coisas aos profissionais da medicina tradicional chinesa que já reviram, que já conhecem, nós vamos rever algumas coisas. Talvez sempre tenha um reforço novo, um aprendizado novo, espero que sim. E as pessoas que estão tomando contato agora pela primeira vez, eu quero dizer a vocês que a teoria dos órgãos e vísceras, do Zanfu, ela, na verdade, ela se diferencia e muito da medicina ocidental. Então você tem que ver o órgão e víscera como uma metáfora, como o chinês antigo via esse órgão e víscera. Então ele fazia relações com a montanha, fazia relações com o céu, fazia relações com a época do ano, com o frio, o calor, fazia relações desses órgãos e vísceras também com as emoções. Então tem várias situações aí que nós vamos elencar para que você realmente fixe bem, né, essa teoria do Zanfu para que a gente possa ir à frente. Em todos os livros básicos de acupuntura, de fitoterapia chinesa, nós temos as funções do Zanfu, mas aqui para nós vai ser de fundamental importância, porque mais à frente nós vamos ver as disfunções que existem em cada um deles, no seu diagnóstico diferencial. Então agora nós vamos ver a parte geral e depois nós vamos ver a parte diferencial, a parte específica, o que cada um deles, nos seus desequilíbrios, pode atuar, pode causar, e que doença ele pode causar, e qual que é o fitoterápico para nós tratarmos as pessoas que têm esses desequilíbrios. Então agora nós vamos ver as funções do Zanfu, começando pelas funções do rim, elemento água, e mais à frente nós vamos ver tanto o excesso quanto a carência de cada um dos canais de energia, e aí já vamos indicar 14 fórmulas, bem interessante, muito boas essas fórmulas, para o equilíbrio dos canais principais, dos meridianos de acupuntura. Então essas fórmulas magistrais, elas já foram aqui nesse estudo adaptadas às fórmulas ocidentais. Então, fitoterapia chinesa adaptada à fórmula ocidental. Isso a gente vai ver daqui a um pouco. Mas agora então vamos falar das funções do rim. Então, como já foi dito, o rim é do elemento água. A primeira função do rim é armazenar a essência pré-celestial. O que é isso, a essência pré-celestial? A essência pré-celestial é aquela, digamos assim, a questão genética, aquela força que você traz consigo ao nascimento, aquela força dos seus ancestrais, aquela força do pai, a força da mãe, que você traz consigo e que ela não pode ser reposta. Ela pode ser sim equilibrada, mas não reposta. Você nasce com quantum dessa essência e ao longo da vida você vai desgastando ela, desgastando. Quando a pessoa está doente, quando a pessoa está com alguma desarmonia, o corpo usa dessa energia para ele se restabelecer. Então ele está sempre gastando essa energia e a gente tem que saber como
se gastar menos. Uma das funções do rim, então, é armazenar a essência pré-celestial. A outra função é produzir a medula, né, abastecer o cérebro e controlar os ossos. Governar a água, o elemento água, né, o rim é do elemento água, e nesse aspecto ele tem relação com a parte ocidental também, né? O rim também filtra, né? Ele tem essa relação com água na parte ocidental também, né? Então ele controla a recepção do Qi, ele puxa a energia para baixo para enriquecer esse Qi com a essência dele próprio. Ele abre-se nos ouvidos, e se você perceber essa questão de abrir-se nos ouvidos, você tem que ver de uma questão metafórica, porque não tem nada a ver com a medicina ocidental, né? Na medicina ocidental isso não existe. E se você que conhece a auriculoterapia também, né? O formato da orelha tem o formato do rim também, né? Manifesta-se no cabelo, ele controla os dois orifícios inferiores, né? Então, quando é falado aqui em alguma função dos orifícios inferiores, por exemplo, questão de prolapso do ânus, a questão de problemas no reto, lógico, está ligado ao baço também, mas isso está ligado ao rim também, e na parte de orifício inferior, bexiga, né? Se tem incontinência urinária, também tem a ver com o rim. Tudo que tem a ver com a bexiga, a função da bexiga, está diretamente ligada à função do rim. A outra situação é abrigar a força de vontade, né? Então a força psíquica, a força de vontade, né? Ela está diretamente ligada à função do rim. E cada um dos rins, né? Cada rim, ele possui funções diferentes no organismo. E voltando ali para abrigar a força de vontade, seria o elemento água, por exemplo. O rim seria, essa força de vontade seria o instinto de sobrevivência, né? O instinto de sobrevivência, a força de vontade, né? Então, é muito importante essa função primária, né? Essa função do rim, e você deve se ater nessas questões, nesta função, porque é super importante, né? Também é importante que a medula, né? A medula, falando da medula, produzir a medula, abastecer o cérebro e controlar os ossos. Então a medula, ela é produzida a partir de essência. Não é a medula óssea da medicina ocidental, não. Segundo a medicina tradicional chinesa, a medula é uma substância que serve de matriz comum para os ossos. Então, serve de substância matriz também para a medula óssea, serve também de substância matriz para o cérebro e serve de substância comum para a medula espinhal. Outra questão relacionada a esta função do rim é o vigor mental. O vigor mental, ele tem uma ligação direta com o estado do rim. Assim como a memória, né, para fatos recentes, né? Todos os problemas para fatos recentes relativos à memória, não lembro o que aconteceu há 5, 10 minutos, é relacionado ao rim. Um caso contrário, por exemplo, a perda de memória, um caso contrário, é o coração. Agora, é importante que você, no diagnóstico, pergunte, né, para o seu paciente. Tem problema de memória recente ou memória antiga? Se for memória recente, está ligado ao estado do rim. Se for a memória passada, está ligado à parte coração. Então a medula, ela é a base para a formação da medula óssea que nutre os ossos. E os ossos são dependentes do controle do rim. Então, todos os problemas ósseos, né? Osteoporose já está mostrando o desgaste da essência. A osteoporose e outros problemas ósseos, problemas dentários também, mostra desgaste na essência. Outra situação também de função do rim é ele controlar a água, né? Então,
ele faz o controle do esfíncter urinário. Então, o rim ele recebe parte dos fluidos do corpo, que a gente chama de IE, do pulmão, e as partes puras ascendem, né, elas sobem vaporizadas e retornam para o pulmão, para manter ele aquecido. Então, uma das funções é o rim relacionado com o pulmão, e outra função aqui que você vê é o yang do rim proporciona o calor necessário para o intestino delgado cumprir a sua função de transformação e transporte dos fluidos corpóreos que nós chamamos de yin. Então, o rim tem relação direta tanto com o pulmão quanto com o intestino delgado, ou seja, com toda a questão metabólica ele está ligado. Em termos de ele controlar a recepção do Qi, na realidade, a própria respiração, né, ela acontece devido à colaboração mútua entre o pulmão e o rim. Então, o pulmão, por exemplo, ele já recebe o Gu Qi dos alimentos e ele traz o Qi do ar também, e aí faz uma transformação no Zhong Qi central. E esse Zhong Qi é que vai ter uma relação direta, né? Uma relação direta com o rim, né? Então ele controla a recepção de Qi. Bom, em relação a abrir-se nos ouvidos, né? Os ouvidos eles dependem da nutrição da essência para o seu adequado funcionamento. Se não tiver uma essência forte dos rins, há problemas relacionados ao ouvido, à audição, zumbido no ouvido. É lógico que você deve ver outras questões também do zumbido do ouvido, ver se tem relação com o fígado, que pode ter também mais à frente, mas aí você relaciona aqueles outros sintomas todos, e que foi passado agora, ligado à parte do rim. E o ramo interno do rim, na realidade, ele se conecta aos ouvidos, né? Então, em relação ao rim controlar os dois orifícios inferiores, ele controla o orifício frontal, no caso, né, que inclui a uretra, e o duto espermático também dos homens, e o orifício dorsal, que é o ânus. Então, em relação a essa parte de incontinência, muitas vezes tem que tonificar o rim para melhorar isso. Em relação ao rim abrigar a força de vontade, se o rim for forte, é importante dizer que a força de vontade também será. Um rim forte traz uma força de vontade grande. Então, algumas emoções que são ligadas a esse sistema são o medo e a culpa, no caso do rim, né? Então, mais o rim, ele abriga a força de vontade. Então, numa situação do dia a dia, você percebe que a pessoa tem uma certa deficiência do rim quando tem uma situação como essa, por exemplo. Digamos que a pessoa está ali próximo de um rio, numa praia, uma água ali, né? E não existe problema nenhum em passar ali, mas a pessoa está ali com medo, né? A pessoa está com medo de água, não vou na água, não vou, fica hesitante, né? E não entra, fica do lado de fora, né? Então isso aí tem uma relação direta com o rim. Então assim, o que eu diria é aquela questão de aquela água 20, 30, 40 centímetros que as crianças vão ali, brincam e tal, e a pessoa fica hesitante, não vou, e o pessoal vai, vamos lá, pula, e a pessoa não vai, não tem um temor muito grande, tem uma cautela muito grande. Essa situação está diretamente ligada ao rim. Ou seja, é uma situação que não precisa daquela cautela toda, né? Não precisa daquela cautela toda. Então, tem que ligar isso à questão direta ao rim, né? Outra situação também da função do rim, que cada rim possui uma função diferente. O Qi original, a gente chama de um Qi,
é a junção do yin original, yin do rim esquerdo, e o yang original, yin yang do rio direito.